Agora a gente vai fazer o exercício 2, que é editor de textos, que tem uma descrição bem detalhada aqui do passo a passo para a gente fazer. Vou passar por alto aqui e no final do arquivo lá da prática tem o pseudocódigo do que a gente tem que fazer, que o professor deixou. Então a gente vai precisar fazer a implementação adaptando esse pseudocódigo. Vai fazer as adaptações para fazer esse código em C, né? Aí aqui, indo no enunciado, a gente vai implementar um programa para ler um texto de tamanho indefinido, armazená-lo em uma variável e imprimir na tela esse texto digitado. Esse programa a gente vai usar alocação dinâmica, como a gente está vendo é o principal dessa prática. E aqui também é um pouco da gente, como é um pouco complicado tratar strings em C, então o professor já deixou de uma maneira mais fácil aqui para a gente resolver e tudo. Nesse programa, o professor fez a escolha por usar a função getChe para ler caractere a caractere. Então, aqui está mostrando como que a gente vai fazer essa leitura. Aí vai ter essa variável texto, que vai ser justamente o que a gente vai imprimir no final, vai guardar o que a pessoa está digitando e imprimir no final essa variável texto. E além dessa variável texto, a gente está usando algumas outras variáveis para auxiliar nessa alocação, porque primeiro tem essa variável chamada buffer, que é uma string de tamanho buffertan, que é uma constante definida no início do programa. O professor colocou como 5, poderia ser um buffer maior, menor. Isso aqui foi uma escolha que ele quis colocar. Então a gente armazena 5 caracteres no buffer. E quando essa variável buffer estiver cheia, a gente aloca o espaço de memória que a gente sabe quanto que é, porque a gente definiu o tamanho do buffer, e passa para a variável texto atualizando ela. E aqui está mostrando que além dessas duas variáveis a gente vai usar, vai ser a variável textoaux, que a gente vai usar para fazer essa atualização do texto. Então a nossa variável principal é a texto. A textoaux vai receber o texto digitado até aquele momento mais o buffer, e depois a nossa variável texto vai apontar para onde a gente alocou essa memória. Então pode parecer um pouco confuso aqui, mas quando a gente estiver fazendo vai deixar um pouco mais claro. É esse processo que a gente está fazendo, a gente vai repetir até que a pessoa digite um caractere, que o professor colocou aqui, que vai ser a hashtag, para indicar o fim da execução. Aí tem uns detalhes que o professor que lembra que não é para a gente armazenar esse caractere hashtag. Então quando a gente sair, a gente vai ter que manualmente colocar o /0 no final da nossa variável para indicar justamente o término da nossa string, para quando imprimir até o /0, e a hashtag não está inclusa. E também que no Windows, quando a gente digitar Enter nessa leitura do texto, o caractere /R e o /N serão enviados para o teclado. Isso no Windows. Aí a gente vai fazer essa condição aqui para justamente tratar esse caso de que se a pessoa digitou Enter, ou seja, se o caractere lido foi o /R, o que a gente vai armazenar, na verdade, vai ser o /N, e a gente imprime na tela o /N para justamente, enquanto a pessoa estiver digitando, ela ver que pulou ali. Então, além da gente guardar, a gente tem que imprimir na tela também. Então, vamos, para deixar mais claro, pegar aqui o pseudocódigo que o professor deixou no final, e a gente faz as mudanças e vai olhando passo a passo aqui. Então, copiar aqui. E vou criar um arquivo chamado de editor.c. Então eu colo o pseudocódigo e antes aqui vamos fazer a inclusão das bibliotecas que a gente vai precisar. Então a gente tem que incluir o header da biblioteca padrão, então né, o std io.h, porque a gente vai imprimir alguma coisa na tela. A gente tem que incluir a stdlib.h, porque a gente vai usar a função malloc e free também. Então a gente vai precisar da biblioteca stdlib. E a função getChe, para a gente ler o caractere, está na biblioteca conio. Então a gente tem que incluir o header dela também. Então vai ser conio.h. Agora a gente está definindo o tamanho do buffer, como o professor colocou lá. E aí
todo esse nosso código vai estar dentro da nossa função main, né? Então eu venho aqui e coloco main. E eu vou colocar. E aí a gente recorta aqui e coloca no final. Aí o que ele está falando para a gente inicializar esse contador do buffer como 0. Então aqui a gente coloca int cont 0. Uma outra variável que a gente vai precisar também, que está no final referenciando ela aqui, vai ser esse cont total, para a gente saber o tamanho do texto total, né? Porque a gente vai atualizando essa nossa variável. Então, além do contador do buffer, a gente tem que inicializar ela como 0 aqui também. Então, vai ser cont total igual a 0. Outras variáveis que a gente já pode declarar aqui vai ser, por exemplo, o buffer, né? Que vai ser uma string de tamanho buffer tam. A gente pode declarar também a string, mas que a gente vai alocar dinamicamente. Então, o texto. Por enquanto a gente ainda não usa uma alloc aqui ainda. Inicialmente eu vou até colocar aqui o texto apontando para o null, que vai ser interessante. A gente vai poder fazer uma comparação aqui quando a gente ainda não tiver alocado nenhum espaço de memória para a variável texto. Declara também a nossa variável auxiliar, então vai ser texto aux. E o nosso caractere que a gente vai ler também, já vou declarar ele aqui. Vou colocar a declaração, em vez de chamar ele de C, eu vou chamar de caractere, porque eu acho que confunde mais estar só como C aqui, né? Como nosso programa está em C, ficaria meio confuso. Aí eu vou fazer algumas mudanças aqui também, que o professor está indicando aqui seria para a gente usar o do while. Então, a gente fazer o que está aqui dentro enquanto o nosso caractere não for hashtag. Em vez de fazer isso, eu prefiro fazer um while 1 aqui. Então, seria um loop infinito. E em vez da gente fazer essa condição aqui no final, a gente vai recortar e colocar dentro do while um if. Se o C for igual a hashtag, aqui no caso é caractere, né? Se isso for verdade, a gente dá um break. Então a nossa condição de parada é a mesma. Só mudei a sintaxe aqui e a escolha do laço. Então faria o mesmo que o do while daquele jeito, mas é porque quando eu fui testar o do while daquele jeito deu algum erro, que eu não consegui identificar porquê, e desse jeito deu certo. Porque a lógica é a mesma, mas poderia ter dado algum problema na condição do while. Então desse jeito eu vi que funcionou. Agora vindo aqui a gente vai fazer essas adaptações. Então primeiro para a gente ler o caractere C do teclado, vou até pegar que aqui em cima está usando a função getChe. Então a gente faz isso aqui, só que em vez de C a gente chama de caractere, né? Então a gente lê o caractere, aí faz a condição aqui. Se o C for o /R, é para a gente armazenar no C /N e imprimir o /N na tela, que é justamente essa condição aqui. Então se isso for verdade, a gente faz isso. Só arruma a indentação aqui. Caractere. E aqui o caractere. Então se o caractere é o /R, a gente armazena ele o /N e imprime na tela o /N também. Agora a gente tem que ver o caso do buffer. Então se o buffer estiver vazio, a gente fazer buffer cont buffer, que é o índice da nossa string, a gente inicializou ela como 0, vai ser igual ao caractere que foi armazenado agora, e a gente incrementa esse contador. Então como é que ficaria aqui? Então, se o buffer, o vazio nesse caso aqui poderia dar a interpretação de que é se o cont buffer for 0. Então aqui não é buffer, é cont buffer.
Só que não vai ser quando ele for 0, vai ser quando ele não estiver cheio. Então o vazio aqui é quando ele não estiver cheio, porque é para a gente ir armazenando nele até ele estar cheio. Então aqui a gente vai colocar, se o ContBuffer é menor, nossa constante que a gente definiu lá em cima, então se for menor que 5, ou seja, ele não estiver cheio, aí a gente vai fazer o que colocou ali. Então vai ser buffer, ContBuffer é igual ao caractere, e a gente incrementa esse contador. Então a gente vai armazenando no buffer até ele estar no tamanho cheio dele. Então a gente pode apagar essa linha aqui agora. Agora está falando, se ele estiver cheio, o nosso caractere for o hashtag, aí é para a gente fazer o que está aqui dentro. Então essa condição vai ser se ContBuffer foi igual ao tamanho bufferTan, ou então o nosso caractere foi igual ao hashtag. Aqui está falando para a gente alocar memória para armazenar o conteúdo do buffer mais do texto até o momento armazenado. E aí, isso, como estava lá nas instruções, a gente vai usar o texto auxiliar. Então, a gente vai alocar dinamicamente esse espaço de memória. Então vai ser texto aux, vai receber. Então o texto aux é o que? É um ponteiro para char. Então a gente tem que fazer o cache aqui. Então char ponteiro, realiza a chamada da função malloc. E qual que vai ser a quantidade que a gente quer armazenar? Vai ser o tamanho count total, que é o que a gente armazenou até aqui, mais o tamanho do ContBuffer. Por quê? Porque se a pessoa digitou a hashtag antes do ContBuffer chegar no final, então a gente quer que armazene até aquele momento. Se o ContBuffer é 5, vai ser 5, mas é porque se a gente colocasse a nossa constante aqui, a gente não ia tratar justamente o caso que a hashtag foi digitada antes do buffer encher. Então vai ser isso tudo. Então coloquei um parênteses aqui, multiplicado pelo retorno da função sizeOf char. A gente coloca o ponto e vírgula aqui, já alocou a quantidade de memória necessária. Aqui está falando para a gente fazer o texto aux apontar para essa área de memória que a gente acabou de fazer também. Fez tudo na mesma linha. Agora está falando para a gente transferir o conteúdo do texto e do buffer para essa memória que a gente acabou de alocar. Então, como que vai fazer isso? Vai fazer um laço de 0 count total. Acabei de ver aqui que eu coloquei count, mas vamos deixar padrão count igual está no buffer. Então vai ser count total. Aqui na declaração tem que apagar esse U também. E aqui embaixo a gente vai mexer depois, mas deixar como count. Então nosso laço vai de 0 até count total menos 1. E a gente vai armazenar justamente texto aux de i é igual a texto de i. Então a gente está justamente passando o que já estava no texto. Aqui, apesar da gente estar igualando ao texto, a gente ainda não viu o que está armazenado no texto, mas aqui no final dessa condição a gente vai fazer justamente isso. Então, a princípio o texto não tinha nada, mas quando ele cair aqui, primeira vez, o count total vai valer 0. Então ele nem vai executar isso, ele só vai executar essa transferência quando tiver alguma coisa no texto. E aí, além da gente transferir o que estava no texto para o texto aux, a gente tem que transferir o que estava no buffer. Então vai ser int i de 0 até count buffer. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. O que a gente vai armazenar no texto aux, a gente quer que seja armazenado depois do que a gente já acabou de armazenar. Então o texto já existente. Então aqui não é só texto aux i. Se a gente colocar só o i aqui no índice, a gente começaria do 0 de novo. Então a gente vai começar, na verdade, do count total
mais i. Porque aí, se a gente, digamos que o texto tinha 4 caracteres, então fez aqui, enquanto o conte total era, enquanto i era menor do que o conte total, então fez o 0, 1, 2 e 3. E aqui a gente vai começar armazenando do conte total, que é 3, mais i. Então vai ser na posição 3 mais 0. Depois na 4, na 5 e assim por diante. E aqui a gente armazena o buffer na posição i, porque o buffer a gente quer pegar ele desde o início. Aqui a gente vai continuar armazenando o texto aux. Então seria dessa maneira que a gente estaria passando o texto pré-existente mais o buffer para essa nossa variável texto auxiliar. Então é justamente o que a gente fez aqui. Transferir o conteúdo do texto do buffer para essa área de memória que a gente acabou de alocar. Aí está falando aqui, para a gente desalocar a área previamente alocada para o texto, caso ela exista. Então é por isso que eu coloquei o texto apontando para o null no começo. Então se o texto não for null, ou seja, não estiver apontando para o nada, é para a gente dar um free no texto. Ou seja, na primeira execução disso aqui, o texto vai estar apontando para o 0. Então não está dando free em nada. Porque a gente ainda não alocou nada para o texto. Né? Então não estaria dando nenhum problema. Aí, isso vai ser relevante depois de a gente ter feito isso aqui. Faça texto igual texto aux. Porque o que a gente está fazendo quando a gente está atribuindo o endereço texto aux para o texto? A nossa variável texto vai estar justamente apontando para essa memória que a gente acabou de alocar. E aí a gente tem que dar esse free aqui antes disso, porque imagina, a gente acabou de passar esse endereço para a nossa variável principal. Então ela está apontando para justamente essa memória que foi alocada. Só que na próxima execução que o buffer encher, ou se for para o final do programa, a gente está alocando uma outra parte da memória para texto aux. Então, para a gente liberar essa memória que já foi alocada antes da gente fazer essa passagem, a gente libera a variável texto. Então, na verdade, esse free está sendo o free desse malloc. Só que a gente colocou o texto porque quando a gente chegar aqui e já tiver algum texto armazenado na nossa variável, ela vai estar desalocando o que antes era da variável auxiliar que foi passada para ela. Então aqui a gente está fazendo esse free desse malloc. E aqui está falando para a gente zerar o contador do buffer. Por quê? Porque se a gente acabou de encher o buffer, passou para a variável texto auxiliar e depois a variável texto está apontando para esse local da memória, a gente tem que zerar o buffer para justamente fazer essa leitura de novo até encher e fazer esse procedimento de novo. Então vai ser count buffer igual a 0. E uma coisa que também a gente tem que fazer é, antes de zerar o count buffer, a gente tem que incrementar essa nossa variável count total. Então vai ser o que? Count total vai receber o que já estava nela, então mais igual o que estava no count buffer. Então dessa maneira a gente sabe o tamanho total. A gente está fazendo essa atualização. O buffer vai ser zerado porque ele vai fazer esse processo várias vezes e o count total nunca está sendo zerado. Né? Ele começa o programa como 0, mas conforme a gente for passando do buffer para a nossa variável principal, a gente tem que ir incrementando ele com o que foi passado. Aí dessa maneira a gente tratou quando o buffer está cheio ou quando a pessoa digitou a hashtag, porque quando ele digitou a hashtag a gente tem que fazer essa passagem e depois sair do loop. Então seria isso o nosso loop principal. Aí a gente vem nessa instrução aqui para justamente, em vez de armazenar a hashtag, a gente quer armazenar o fim da string. Então a gente está substituindo a hashtag pelo /0, porque a hashtag estava na última posição. Quando saiu desse laço, só foi quando a pessoa digitou a hashtag. Então quando a gente coloca assim, count total menos 1 igual a /0, a gente está colocando na última posição dessa nossa variável o /0. E agora é para a gente imprimir a nossa variável. Então a gente vem aqui, printf, colocar um /n, colocar 2 /n's para ficar destacado mesmo. Então vou colocar assim, texto
digitado 1/n, que vai ser esse outro /n para o texto ser impresso na linha seguinte, né? E aqui a gente coloca o identificador de string. E a variável que a gente vai exibir vai ser a nossa variável principal, texto. E por fim, aqui está falando para desalocar a memória alocada para o texto, então a gente dá um free texto depois da impressão. E lembrando que pode parecer que a gente não está desalocando a memória do texto auxiliar, mas o que a gente está fazendo nesse free é justamente desalocar essa memória previamente alocada, e aqui a gente está atualizando para o valor atual. Então, quando ele sai daqui, essa variável texto auxiliar ainda não foi desalocada. Então, quando ele sai do loop, a gente tem que desalocar uma última vez, porque foi justamente essa última memória que foi alocada que a gente está dando esse free aqui. Então, salvei e a gente executa para fazer o teste. A gente vem aqui, já está no arquivo, já está na pasta, a gente pode ver aqui. Então, vamos compilar editor.c -o editor. Não deu nenhum erro, gerou executável. Agora a gente pode fazer o teste. Então, executei, não tem nenhuma impressão, já está lendo o que eu vou digitar. Então vamos ver, sei lá, olá mundo. Posso dar um enter, que ele não vai terminar a execução, ele vai só imprimir o /n para eu justamente ir para a próxima linha. Então vamos ver. Esse é o teste do nosso editor de textos. Será que funcionou? Agora eu vou colocar hashtag e ele vai sair no mesmo momento, porque ele está lendo caractere a caractere. Então, hashtag, texto digitado. Olá mundo, esse é o teste do nosso editor de textos. Será que funcionou? Então imprimiu igual a gente queria. Percebam que imprimiu os /n's corretamente, então armazenou naquela hora que eu digitei o enter. Então tudo funcionou. E dessa maneira a gente termina a prática 12, a prática 13 de alocação dinâmica. É isso.